Tem assuntos aí importantes para tratar com todos vocês, sobre guerra, uma possibilidade de guerra que está se ventilando muito. E eu vou aqui explicar um pouquinho aqui para vocês de como isso acontece no mundo e qual é a infelicidade desses desenlaces. E guerra só é evitada quando o povo participa, né? Uma guerra civil é o império da dúvida, tá? Então no Brasil não há dúvida. O povo brasileiro, nós não temos dúvida entre nós, né? E eu vou aqui explicar sobre isso, tá? E vou falar um pouquinho sobre os caminhoneiros também, para que vocês entendam quais são as perspectivas futuras dessas obras que estão sendo feitas pelo governo federal. Tá? É muito importante para que vocês conheçam e divulguem tudo que está acontecendo, para que as pessoas apoiem, participem ou façam as suas ponderações, tá? Então vamos lá. Meu nome é Durval Ferreira, social de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam aqui, estou hoje no meu perfil principal aqui em Durval Ferreira. Eu tinha sido bloqueado nesse perfil principal do Facebook. Estou agora no meu perfil principal, estou aqui no YouTube, também em Durval Ferreira. E peço para todos que vocês que se inscrevem e o YouTube desinscreve, se inscrevam, porque quando chega a 10 mil inscritos, todo mundo chega a 10 mil inscritos, meu canal não chega, as pessoas se inscrevem no outro dia estão desinscritos, então ativam o sininho e o sininho nunca funciona, e quando vocês vão lá está desativado. Agradeço aí também a todos os outros canais que compartilham meus vídeos. Então vamos lá, assim, para que vocês entendam, tá? Para que vocês entendam, eu vou aqui explicar que tem uma grande possibilidade, do país entrar em guerra, tá? Não pensem vocês que o mundo vai ter pena do Brasil. Ninguém vai ter pena do Brasil. Ninguém vai se levantar de um país lá da África ou da Europa, ou seja lá de onde for, tá? Para nos defender. A guerra, se ela acontecer, nós vamos nos salvar. Ou então, se ela não acontecer, foi apenas por causa de nós. E é assim que, infelizmente, funciona. Aconteceram diversas guerras no mundo, por exemplo, na Ucrânia. O brasileiro mal sabe onde é que fica a Ucrânia, assim como os ucranianos mal sabem onde fica o Brasil. A guerra aconteceu lá, nós não fizemos nada, e ninguém vai fazer nada pela gente também. A esquerda brasileira se apoderou e aparelhou todos os três poderes, tá? E para não serem presos, eles podem provocar uma guerra para desviar o foco. Para eles vale tudo, não interessa quantas pessoas vão morrer. Diversas guerras no mundo foram mentiras, eu já comentei, eu fiz um post aí explicando sobre o Iraque, por exemplo, tá? O Iraque não tinha armas de destruição em massa. A guerra do Iraque serviu para reeleger diversos líderes mundiais que participaram ativamente da guerra. Se vocês olharem, todos que participaram foram reeleitos. A indústria bélica de cada país se movimenta muito fortemente através das armas. Quando entra a guerra, os atores são outros, tá? E são muito mais agressivos. Tá? São muito mais agressivos, eles ganham muito dinheiro. Eu já contei para vocês, aqueles que me seguem há alguns anos, que diversos amigos meus que foram adidos em outros países, e em países que estavam em guerra, ele me contou que o representante do povo daquele país, que estava sendo levado para a ONU, estava sendo levado para a mídia mundial, o povo daquele país onde ele estava lá trabalhando, quer seja na ONU ou como adido da região, dos países daquela região, eles me contaram: Durval, aquele cara não representa o povo não gosta dele, ninguém quer aquele cara, e ele aparece mundialmente como o representante do povo daquele país. Tá? Então, para quem é esquerda,
para quem é vagabundo, vale tudo, menos ser preso. Ninguém quer ficar como o Lula está. E nós vimos agora um STF que não vale o que gato em terra, com um Senado que não vale porra nenhuma, com congressistas que não valem nada, impedir o Lula de ir para a cadeia. Então esse país, nós não, o povo não, mas esse país, as instituições não valem nada. As lideranças de rua, essas que ficam, vamos para as ruas, vamos chegar e protestar, também não valem nada, porque só levam o povo para as ruas, se manifestam e aceitam qualquer migalha que o poder dá, sendo que o povo pode retirar até uma instituição, quiçá as pessoas. Então o povo pode ir para as ruas e retirar todos os membros do STF, pode retirar todos os membros do STJ, pode retirar todos os membros do Senado Federal, pode retirar todo mundo. Não há nenhum impedimento nisso. O poder constituinte ele é único do povo, os poderes constituídos são a concessão do povo. Tá? E esses movimentos de rua só levam as pessoas para as ruas para ganhar tempo. Agora o STF deu um passo atrás. Ninguém quer que o STF dê um passo atrás, quer o STF na rua. Para isso, essas lideranças deveriam levar as pessoas para os quartéis. E ficam levando para a avenida festiva e não sei o que, por aí vai. Então, fazer com que aconteça uma guerra é um dos desejos deles. Só que, como dizia o Garrincha, o Garrincha, quando o técnico dele estava dizendo, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos fazer isso aqui, quando a bola vir aqui por aqui, nós vamos para o outro lado, não sei o que, deu todos os detalhes, o técnico da seleção brasileira. Aí o Garrincha, no final, fez uma pergunta muito inteligente. O senhor combinou tudo isso aí com outro time? É o que eu estou tentando dizer para todos vocês. O brasileiro não é player. O brasileiro não joga. O brasileiro não participa da política. Esses movimentos de rua estão se transformando em outros movimentos de rua. Tem novos movimentos agora. Agora nós somos os novos conservadores, porque o MBL enganou a gente. Tem vídeo meu de 4, 5 anos atrás, logo após o impeachment, dizendo impeachment é uma mentira. MBL são grupos do establishment. O objetivo deles é serem eleitos nas próximas eleições. Antes de tudo isso acontecer, até o meu cachorro consegue entender, é só estudar um pouquinho de geopolítica e dos outros conflitos que aconteceram nos outros países pelo mundo. Não muda muita coisa, não. É a mesma coisa que está acontecendo aqui agora, não. Agora que nós somos novos conservadores, não sei o quê. Aí são conservadores que atacam as forças armadas, atacam os militares, não resolvem nada, ficam dando boas ideias, boas instruções e tudo mais, boas aulas e coisa e tal, mas no final não resolve porra nenhuma. Vai pra rua e não resolve nada. Eu digo sempre a vocês que as 3 coisas básicas que nós devemos proteger é o povo, a pátria, que é o nosso solo, onde nós nascemos e defendemos, e nossas forças armadas. Atacou qualquer um desses 3, começa a desconfiar. Não, mas é o mais direita de todos os tempos. Se eu fosse vocês, eu desconfiava. Gente, vocês precisam entender, eu falo, repito, vou falar de outras guerras depois, mas vou repetir um pouquinho sobre a guerra do Vietnã. Os Estados Unidos na guerra do Vietnã não perderam nenhum combate, nenhumzinho. Em todos os combates, os Estados Unidos deu uma surra nos vietnamitas, deu uma surra nos vietcongues. Nenhum combate ele perdeu. Mas, segundo Antônio Gramsci, o combate é muito caro. O combate é muito ruim. O melhor é você ganhar na política e na mídia, no gogó, mentindo para todo mundo. Esse é o melhor combate. Então, Antônio Gramsci, ele viu lá que na Rússia aquele quebra-quebra era muito caro. Por exemplo, aqui no Brasil não teve movimentos de Farc e tudo mais, outras coisas assim, porque as forças armadas do Brasil são extremamente poderosas. Então não vale a pena entrar na porrada. Então vamos ganhar na política, na mídia e por aí vai. No Vietnã aconteceu isso. As forças armadas ganharam todos os combates de lavada. Mas chegaram os russos e os chineses, compraram jornais que estavam fechando nos Estados Unidos, pegaram âncoras que já foram muito bons antes, aqueles âncoras decadentes de grandes redes de televisão, como a Globo aqui do Brasil, pegaram aqueles âncoras antigos, tá precisando de dinheiro, vamos pagar você, pegaram artistas decadentes também, vamos pagar você e vamos fazer vocês aparecerem na mídia contra a guerra do Vietnã. Então, os Estados Unidos se retiraram da guerra do Vietnã. Eles nunca perderam a guerra do Vietnã, eles se retiraram por causa de pressão. Tá? A China e a Rússia compraram políticos, deputados, senadores, governadores, prefeitos,
televisão, jornais americanos, artistas americanos, eles compraram e fizeram de tudo para modificar a opinião pública americana contra aquela guerra. Foi algo tão grave que até o povo americano rejeitou seus próprios militares. Lembra do que eu falei para vocês? Que o povo deve lutar e defender 3 coisas: o povo, a pátria e suas forças armadas. Os presidentes americanos sempre aparecem do lado de um soldado, não é do lado de um general, não é do lado do ministro da defesa, é do lado de um soldado, porque o soldado representa o povo em armas. Tá? Então é isso que eles têm que valorizar. Então os Estados Unidos, muitos anos depois da Guerra do Vietnã, que descobriram essa infiltração de esquerda, da China e da Rússia, que são os países mais experientes em fazer isso. E o que está acontecendo aqui no Brasil? Os governadores do Nordeste, que nós não sabemos se eles foram eleitos ou não, tá? Porque essas urnas eletrônicas, como eu falei para vocês, é uma fraude inventada em 1996 para Macaco Tião, e, enfim, por aí vai. FHC inventou. Eles estão querendo separar o Nordeste, é uma ação, mas como profissional da guerra, eu falo para vocês, aí precisaria acontecer uma guerra civil. Então, para acontecer uma guerra civil, eles vão fazer de tudo para que o povo nordestino acredite que o governo está contra o Nordeste. Porque guerra civil é o império da dúvida. No Brasil, ninguém tem dúvida em relação ao governo, ao poder executivo, ao presidente Bolsonaro e aos seus mais de 250 militares no primeiro escalão. Porque no Nordeste, principalmente, o Exército e particularmente a engenharia das Forças Armadas, são oficiais de engenharia, né? É muito benquista no Nordeste. Muito benquista no Nordeste. Então, dificilmente ou praticamente zero, eles conseguirem isso dessa forma, separar o Nordeste, tá? Que é o que eles estão tentando, isso é inconstitucional. Tá na Constituição, que o território é indivisível, não sei o que, mas eles estão cagando andando para a Constituição. Nesse sentido, não. Mas tem um grande movimento mundial ligado ao meio ambiente. Estão fazendo de tudo, para que haja uma ocupação do território brasileiro em defesa da Amazônia. Quem me acompanha sabe que eu estou dizendo há 3 anos que eu nunca vi as Forças Armadas brasileiras tão bem armadas e equipadas. Eu nunca vi. Isso de 3 anos para cá, porque eu via sempre pessoas falando que o exército brasileiro está sucateado, só tem munição para 1 hora. Esses papos furados de sempre, né? Não, as Forças Armadas brasileiras, as Forças Armadas é a segunda Forças Armadas da América, só perde para os Estados Unidos. Ganha do Canadá, do Chile, Argentina, México, não sei o que e tal. Então, eles estão tentando de tudo para fazer isso. Só que eles precisam de um clima. E eles precisam que o povo aceite isso. Ou seja, que o povo modifique a sua opinião pública e aceite isso como opção. Porque senão não tem como. O povo tem que se gerar uma dúvida no povo. Tá? Tem que se gerar primeiro uma dúvida. A primeira coisa que cai quando acontece uma guerra é a verdade. A verdade é destruída e a verdade é mostrada ao povo. Mas o povo nessa hora já não pode fazer mais nada. Tá? E é extremamente triste. É extremamente triste quando isso acontece. Os países que estão em guerra pelo mundo, ninguém socorre. Tá? Não tem muito assim o que fazer. E essas mídias desinformantes, né? Eles têm uma enxurrada de dinheiro. Muito dinheiro para desinformar. É uma mídia que diz, eu ouvi de fontes seguras que um general é um melancia. Eu ouvi de fontes seguras que as Forças Armadas não fazem nada. É o que eu falo para todos vocês. Defendam, com certeza vocês vão estar certos. Defendam o nosso povo, defendam a nossa pátria e defendam nossas Forças Armadas. Essa é a tríade básica de uma nação, né? É a tríade básica da nação, e sempre Deus acima, né? Então é isso assim que vocês têm que defender e entender, tá? E por causa disso eu contei essa história para vocês da Guerra do Vietnã. Eu vim assim, eu expliquei para todos vocês como isso funcionou, a importância de saber que isso aconteceu no país mais rico e poderoso do mundo e o povo de lá foi enganado. O povo americano foi enganado. Eles conseguiram enganar o povo. Imagina enganar o povo brasileiro.
Tá? Eles conseguiram modificar a opinião pública do povo americano contra as suas forças armadas. Era a chance de se invadir os Estados Unidos e destruir o maior inimigo da China e da Rússia. E eles quase conseguiram. Você destrói os conceitos. Tá? E todos esses grupos de direita, né? Direita fabiana para mim, né? Direita canhota, que fica atacando Forças Armadas o tempo todo, dizendo que no passado, a culpa do que está acontecendo hoje é porque há 30 anos atrás, quando os militares estavam no poder, não fizeram não sei o quê. E hoje, que vocês sabem disso, por que vocês não fazem porra nenhuma? Sabe por que vocês não fazem porra nenhuma? Porque não dá para fazer porra nenhuma. Vocês são mentirosos. É assim, porra. Porque naquela época, se vocês sabiam disso e sabem disso hoje, por que hoje vocês não fazem nada? Porque não dá para fazer. Ficar de gogó o tempo todo, era para ter feito isso, não era, pô. O povo não é a minha opinião que importa, não é a sua opinião. É a opinião de todos. E o povo tem diversas opiniões, diversos pontos de vista. Se você quer modificar isso, leve a informação adiante. Que é o que eu estou fazendo. Estou tentando ajudar. Agora, não vai ser do jeito que eu quero, com certeza, não vai ser do jeito que você quer, mas enquanto mais informação o povo tiver, melhor, muito melhor, vão ser as nossas saídas. Simples assim, tá? Simples assim. A questão dos caminhoneiros, tá? Tem muito burro ou desinformante dizendo que os caminhoneiros do Brasil estão chateados com o Bolsonaro, porque o ministro Tarcísio está integrando as ferrovias no Brasil. Tá? De norte a sul, o transporte é feito por caminhões. Tá? Mas o mais interessante é que se fosse investido mais na navegação de cabotagem, que é de porto a porto na costa brasileira, que é o que leva mais carga, ou então de navegação interior ou por ferrovias. Né? Não tinha ferrovias aqui no Brasil, tá? Elas foram destruídas, foram planejadas, mas nunca executadas. A navegação interior ela foi destruída por Fernando Henrique o Charmoso, como todas as pontes rodoviárias aqui no Brasil elas foram feitas muito baixas de forma proposital para impedir a navegação interior. Então tudo no Brasil foi feito para o Brasil dar errado e ninguém é preso. Talvez dados mais técnicos assim vocês não saibam ou não entendam, mas eu estou explicando aqui para vocês que uma ponte rodoviária, que passa em cima de um rio navegável, tendo barco ou não, ela tem que ter uma grande passagem para futuramente ocorrer ali a navegação interior. Né? Então, quando você modifica esses modais, eu não sei porque aqui o meu Facebook saiu do ar, o YouTube continua no ar. Tá? Agora voltou aqui no caso do Facebook. Tá? Quando você modifica esses modais, você aumenta a economia do país. A economia do país cresce. Tá? Você exporta mais grãos, você exporta mais commodities. Tá? Você facilita o escoamento e barateia o escoamento através do transporte de massa. Isso faz com que ocorram centros nodais. Tá? Centros nodais. A partir daqueles locais onde termina a linha do trem, navegação interior, navegação de cabotagem, dali o trabalho dos caminhões eles passam a ser mais importantes. Isso significa que vai acabar com o transporte de caminhões de longa distância aqui no Brasil? Não, ele vai modificar. É assim nos Estados Unidos, é assim em grandes países, Austrália, China e Índia. Quando você melhora um modal de grande capacidade, como linha do trem, navegação interior, navegação de cabotagem, esse fluxo de caminhão ele só se modifica. Porque tem aqueles caminhões que fazem longas distâncias, a maioria em massa vão fazer distâncias menores, com maior valor agregado, porque o combustível é a baixo preço, a carga é facilitada, o transporte por causa da modernização dos terminais desses modais, né? E as cargas de longa distância, elas sempre vão ser necessárias. Aqueles que gostam de fazer o Brasil todo e coisa e tal, vai continuar tendo carga, porque tem algumas cargas que o cara não vai querer lançar naquele modal, ou no trem, navegação interior, ou porque demora muito, porque pode quebrar. Não vai modificar nada, vai ampliar aquela ação. É só isso que vai acontecer.
Tá? O Brasil todo vai ganhar, a economia do país vai ganhar. Um país não se ele não se personifica em uma função ou em uma profissão, tá? Então tem muita gente achando que os caminhoneiros vão fazer uma grande paralisação. Não vão, até porque não tem mais clima, eles sabem disso, o país precisa crescer. Exemplo disso que aconteceu, tá no Rio, tá, eu lembro até hoje. Houve uma grande greve dos taxistas por causa do Uber, né? Aí vocês vão ver a questão dos taxistas. Taxista normalmente é trabalho escravo, porque o dono da chapa do táxi, o dono do táxi do carro, normalmente ele não trabalha. Em alguns locais do Rio de Janeiro, o aluguel diário do táxi é R$ 200. E o cara tem que devolver no final do dia o táxi com o tanque cheio. Porque o dono daquela bandeira é uma pessoa. Normalmente ex-político, tá? Tem ex-senadores, ex-governadores, donos de 800, 1.000, 1.500 táxis. E o Uber é um trabalho livre. Ou seja, qualquer cidadão pode ser motorista de um aplicativo. É um trabalho que ele vai resolver a vida dele. Tá? Aí aconteceu uma greve no Rio de Janeiro de taxistas contra o Uber. Com certeza absoluta, aqueles taxistas não eram donos daqueles táxis. É o dono do táxi que mandou eles irem lá, que é um grande político famoso, pai de um grande político que hoje é uma grande liderança lá em Brasília. Tá? É o pai dele, dono de centenas de bandeiras de táxi, onde o taxista faz o trabalho escravo, pega o carro cedo, tem que fazer R$ 200 para dar para o dono do táxi, o que sobrar é dele, e tem que devolver o táxi limpo com o tanque cheio. Então ninguém quer que o brasileiro seja livre. E o caminhoneiro é um serviço livre, é um trabalho livre. Essas modificações no mundo todo deram certo. Aí tem alguém querendo inventar que não vai dar certo aqui. Não tem estudo, não tem conhecimento, não tem nada. Tá? Então é muito importante que vocês saibam desses detalhes. Tá? Depois eu vou falar sobre outros tá, detalhes a mais para que vocês tenham mais domínio, tá, desses assuntos. Tá? E vou entrar em pormenores, cada vez mais em pormenores. Tá? Porque eu não estou vendo muita facilidade ou muita informação em outros canais. Tá? Eu deixo sempre um link aí de doação para aqueles que puderem ajudar e participar. E compartilhar, colocar em outros canais e por aí vai. Se inscreva no canal. Ative o sininho, tá? E peço para outras pessoas se inscreverem também, porque quando passa de 10 mil tem outras facilidades que eles estão o tempo todo tirando, botando, as pessoas entram. Enfim, é a sacanagemzinha, tá, do YouTube. Normal. Os algoritmos são deles. Muito obrigado a todos, tenham todos uma excelente semana e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.